E aí, galera dos sextos anos, Sanico Teles, PET 7, volume 4. O tema dessa semana é crescimento das cidades, as corporações de ofício e a burguesia. Então, na verdade, é um aprofundamento, é uma continuação do que nós falamos na aula da semana 3, que o comércio, a partir dos séculos 12 e 13, voltou a crescer dentro da Europa e as pessoas cada vez mais deixavam as zonas rurais, os chamados feudos, e passavam a tentar uma nova vida nas cidades. Por que, que era tão importante? Por que, que passou a ser tão interessante viver nas cidades? Porque lá nas cidades você tinha uma certa liberdade que no feudo você não tinha. No feudo você tinha aquelas obrigações a cumprirem, você tinha que tudo praticamente que você produzia ficava nas mãos do dono da terra, porque eram cobrados uma série de impostos que eram pagos ou em forma de trabalho ou com as mercadorias que você produzia. Enfim, você nunca conseguia melhorar de vida, não havia essa possibilidade. Na cidade, você podia se tornar um comerciante, você poderia trabalhar para algum, quem sabe com o salário que te pagassem, você conseguiria juntar, poupar algum dinheiro e abrir o seu próprio negócio ou ter uma vida um pouco melhor. Havia a liberdade de você não estar preso àquele lugar, a ninguém. Você poderia tentar a vida numa cidade, se não desse certo, mudar de cidade, ir para outras cidades. Enfim, você gozava, né? Você usufruía de uma liberdade que nos feudos, infelizmente, isso não existia. Então, duas coisas tem uma ligação muito direta com a outra, que é o crescimento das cidades com o crescimento do comércio. As cidades só voltaram a se tornarem importantes, só voltaram a ser o foco da sociedade e da economia europeia por causa do crescimento comercial. Se o comércio não tivesse se desenvolvido e se tornado cada vez mais importante, as cidades também não teriam conseguido se reerguer. A vida nas áreas rurais continuaria sendo predominante. Mas com as cruzadas, com o contato cada vez maior entre a Europa e os povos do Oriente, com o contato da Europa com uma série de mercadorias que passaram a ser muito bem vistas pelos ricos europeus, pelos nobres europeus, e passaram a ser vendidas a preços altíssimos, que receberam o nome de especiarias do Oriente, o comércio só cresceu, só se desenvolveu, e o grupo que se formou em torno das atividades comerciais, formado por homens extremamente hábeis, bons de negócio, grandes negociantes, passaram a ser chamados de burgueses. Antes, burguês era só aquele que morava no burgo, porque nessa época as cidades não eram chamadas de cidades, as cidades eram chamadas de burgos. Então, morar no burgo já o fazia ser conhecido de burguês. Mas com o passar do tempo, passou a ser denominado de burguês a pessoa que trabalhava com atividade comercial. Não era só quem morava no burgo, na cidade, mas quem especificamente trabalhava com atividade comercial, que se tornou o marco de um burguês, viver do comércio. E o comércio foi se diversificando, né? Foi variando de tempos em tempos, se vendia, se negociava, se comercializava os mais variados tipos de produtos. Vai ser nessa época que vão surgir oficialmente os primeiros bancos, cujo objetivo é justamente negociar dinheiro, o que eles fazem até hoje, né? Você vai no banco para quê? Para você negociar um empréstimo, ele está negociando dinheiro, você emprega 1.000 e depois paga lá 10.000 para ele, de tantos juros que eles cobram. Né? Essa dinâmica bancária é até hoje do mesmo jeito, surgiu lá na Idade Média e funciona do mesmo jeito até hoje. Então, as atividades dessa semana estão diretamente ligadas a esse crescimento das cidades, devido ao crescimento do comércio,
ao surgimento dessa classe social que vai se tornar muito rica, muito importante para a Europa, porque a partir do momento que os burgueses vão se enriquecendo cada vez mais com o crescimento do comércio, eles vão passando a exercer uma influência muito grande dentro da sociedade europeia, passam também a exercer e a influenciar os destinos políticos da Europa. Aí, num primeiro momento, a gente vai observar que os burgueses, eles estavam preocupados, num primeiro instante, em modificar, em ampliar, em criar condições para ficarem cada vez mais ricos. Mas depois de um determinado tempo, eles percebem que somente medidas comerciais, não estratégias comerciais, já não eram mais suficientes. Eles precisariam de governos que atendessem a eles, aos interesses deles, tá joia? Então vocês vão encontrar questões que vão basicamente falar desse crescimento comercial, do fato das pessoas deixarem cada vez mais a vida feudal e ir morar nas cidades, o que faz enfraquecer o poder econômico e político, a influência política dos nobres feudais, e aos poucos isso passa para as mãos dos burgueses. É eles que vão começar a dizer, a dar as diretrizes, a dar os caminhos políticos, e é claro, sempre procurando tomar decisões que vão favorecer ainda mais o crescimento comercial. E ainda, só para encerrar a aula, ficou faltando falar das corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Eram aqueles grupos tipo cooperativa, que alguns burgueses de determinadas áreas, de determinadas cidades, formavam, e essas corporações, elas eram responsáveis por toda a logística, né? Por todo o processo de busca de mercadorias, de distribuição de mercadorias para as cidades daquela região, pelo controle dos preços das mercadorias. Enfim, eram locais onde diversas mercadorias passaram a ser produzidas, em vez de serem produzidas isoladamente por um artesão e vendida por um burguês, às vezes o próprio burguês era o artesão, agora elas passam a ser fabricadas em locais onde se reúne uma grande quantidade de artesãos que passam a trabalhar para o dono daquele lugar, e esses produtos ali fabricados passam a ser vendidos para as cidades, para os comerciantes, para os burgueses da região ali onde essa corporação, essa cooperativa existia, e por toda a Europa. Então essas cooperativas, na época chamadas de corporações de ofício, elas se espalharam por toda a Europa. Toda a Europa passou a ter as suas próprias corporações. Tá? Todos os grandes centros comerciais europeus tinham essas corporações que, vamos dizer assim, era uma pré-fábrica. Funcionava como uma pré-fábrica, né? Não eram exatamente como as fábricas de hoje, mas era algo meio parecido. Beleza? Então, todas as 3 questões dessa semana 4 giram em torno desse assunto. Ler os textos e responder de acordo com o que ele está pedindo de acordo com o que o texto está informando. Tá? Destaque para a terceira questão, que é uma cruzadinha. Muito fácil, muito gostosa de fazer. Beleza? Um forte abraço e aguardamos agora o próximo PET. Tá certo? Tchau, tchau. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês sabem, é só entrar em contato. Um abraço.